Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. O PIB, olha a definição dele, tá? Olha como é que ele é formado. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos em uma economia durante certo período, em um padrão de moeda e a valor de mercado, preço final de venda. Então vamos lá, vamos explicar isso. O PIB, ele vai somar todos os bens que são produzidos no nosso país. Celular, computador, né, televisão, carro, tudo que é produzido de bem e também serviços que acontecem, né, serviço de pintura, serviço de restauração, todos são somados para que a gente chegue no valor do PIB, tudo que é produzido no país. O detalhe é que a gente vai somar apenas os bens e serviços que são finais. Como assim, Renan? Eu não vou levar em consideração um bem que ele seja intermediário. Por exemplo, se eu tenho uma padaria que ela faz um pão, eu vou somar, tem um exemplo aqui, a gente já vai falar sobre ele. Eu vou somar apenas o pão. Eu não vou somar a farinha, não vou somar o leite, os ovos que são utilizados para fazer esse pão, tá? Porque se eu fizesse isso, é como se eu estivesse somando duas vezes o mesmo produto. Eu estou somando o pão, que foi o resultado, mas também estou somando os intermediários. Não, eu vou somar só os bens e produtos finais, aqueles que não, dali em diante, eles não vão ser mais utilizados para algum outro produto, para a fabricação de algum outro produto. Então, se a gente for considerar um país que só produz bolos, por exemplo, o PIB seria a soma de todos os bolos que foram produzidos nesse país, ao preço final de venda. Sim, a gente já fala sobre isso, que é o que a gente chama de valor de mercado. E olha só, desconsiderando a soma dos ingredientes usados na confecção do bolo para que não haja duplicação de valores. Se não ficou claro, agora vai ficar com esse exemplo. Vamos pensar, eu estou com um país aqui e esse país ele fabrica, essa é a economia toda do país, ele não faz mais nada, tá? Ele só faz o bolo. E o bolo, vamos contar aqui que são 50 bolos. Cada bolo custando R$ 100. Tá? Bom, quando eu for fazer a soma do PIB desse país, como é que eu vou somar? Eu vou pegar todos os bolos, que são os produtos finais, vezes os R$ 100, que é o valor de mercado desses bolos. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter, então, R$ 5.000. O PIB desse país, então, é R$ 5.000. Tá? O PIB é a soma de todos os bens. Então, se no nosso país a gente tem diversos produtos, a gente vai somar todos esses produtos e serviços finais e a valor de mercado. Por isso que eu digo que é tudo que é produzido numa economia em um padrão de moeda, reais, e a valor de mercado, valor de venda, tá? Então, isso é o PIB. O PIB ele também é uma relevante estatística econômica para medir o bem-estar econômico de uma sociedade. Quanto maior o PIB de um país, normalmente melhor tende a ser o seu bem-estar. Sim? Deixa eu só voltar aqui no exemplo, tá? Se eu tenho uma economia onde eu produzo 50 bolos e tenho um outro país que também produz bolos e ele produz 100 bolos, é de se esperar, mesma coisa, tá? É de se esperar que no país onde eu tenho mais bolos, eu tenho uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Mas por que que a gente não pode afirmar isso 100%? Porque, olha só, vamos pensar que no país A aqui, eu tenho 50 pessoas. Bom, se eu tenho 50 pessoas e 50 bolos, e considerando uma distribuição proporcional desses bolos, eu vou ter que cada pessoa vai receber um bolo. Perfeito. Se no país B eu também tenho 50 pessoas, e eu também considerando uma distribuição proporcional desses bolos, eu vou ter que cada pessoa aqui vai receber 2 bolos. Então, a qualidade de vida aqui no país
B tende a ser melhor, né? Porque considerando que a gente tem um número de pessoas que é igual, eu tenho mais produção aqui. Por isso que a gente imagina, pelo menos a gente pensa dessa forma, que países onde a gente tem uma maior produção, eles têm uma maior qualidade de vida. Mas não é regra, porque se eu tivesse aqui na situação, ao invés de ter 50 pessoas, eu tivesse 200 pessoas, agora já não seria tão interessante, porque cada pessoa não ia conseguir receber um bolo inteiro, ia receber metade de um bolo. Tá? Então, além do PIB, a gente também tem que olhar um outro dado que é importante, que é o PIB per capita. Ou, em outra forma falando, é a divisão da produção total pelo número de pessoas daquele país. E aí já começa a ser considerado uma medida mais eficaz para medir a qualidade de vida das pessoas, porque daí a gente consegue ver, então, que essas pessoas têm mais acesso a produtos e serviços, têm uma renda maior. O detalhe é que é apenas uma medida, a gente também tem que ver como é que é a questão de distribuição da riqueza desse país para essas pessoas. Aqui no exemplo que eu coloquei, é muito simples, né? Eu estou considerando uma distribuição totalmente proporcional, o que na prática a gente sabe que não é. Alguns países têm mais concentração de riqueza em algumas partes da população e outros têm um pouco menos. Então, outros critérios também têm que ser levados em consideração. Mas, de maneira geral, a gente pode falar, sim, que quanto maior o PIB, maior é a expectativa que a gente tem de que as pessoas tenham um bem-estar melhor. Tá? E só mais um detalhe, antes de eu falar aqui das formas de calcular o PIB, lembrem que eu falei que ele é a soma final, né? A soma dos bens finais, a preço de mercado. Isso porque quando eu considerei o bolo aqui, eu considerei o preço final de venda do bolo e só isso. Se para esse bolo eu precisava, por exemplo, de, não sei, não sou especialista, né? Mas vou colocar aqui farinha, leite, açúcar, eu imagino. Tá? Se eu for somar aqui, vamos supor que a farinha ela custou aí R$ 30, o leite ele custou 10 e o açúcar custou mais 10, tá? Em relação a esse bolo. Se eu fosse somar tudo, eu somaria 30 mais 10, 40 mais 10, 50 e mais o preço do bolo. Eu ia somar 150. Mas percebam que esses produtos aqui, eles já foram utilizados no bolo. Então não faz sentido eu somar aqui, porque no preço do bolo de R$ 100 eu já estou considerando isso daqui como custo. Tá? É isso que eu quero dizer com somar os bens e produtos finais. Bom, o PIB ele pode ser calculado de três formas diferentes, através da ótica da despesa, da ótica da renda e da ótica da oferta. Vamos lá. A ótica da despesa, também chamada de ótica da demanda, é a forma mais conhecida de calcular o PIB. Ela utiliza a seguinte equação para determinar o valor do PIB. Essa é a equação, tá? Eu vou somar então o consumo das pessoas, os investimentos que acontecem no país, os gastos do governo e também vou somar a balança comercial, onde eu tenho exportações menos importações. Quando eu for somar tudo isso daqui, eu vou conseguir chegar em qual que é o PIB do nosso país, utilizando a ótica da despesa, também chamada de ótica da demanda, tá? O consumo das pessoas, né, o que elas gastam, os investimentos que acontecem no país, o que o governo gasta e também o que é exportado e o que é importado. Aqui é importante saber que o que é importado vai reduzir no cálculo do PIB. Percebam que eu vou somando, 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 mas eu desconto a importação. Então, se o país ele mais importa do que exporta, por exemplo, eu vou ter uma balança comercial que é negativa, e isso vai reduzir o meu PIB. Pela ótica da renda, se antes estávamos considerando as despesas, agora a gente considera a soma de toda a remuneração paga aos fatores de produção envolvidos no processo de gerar o produto de uma economia. Bom, vamos lá. Antes da gente falar da remuneração, vamos falar dos fatores de produção. São os elementos fundamentais ao processo produtivo de um bem. Então, os principais fatores de produção são a terra, o trabalho e o capital. Tá? Para a gente conseguir produzir, a gente precisa de terra, a gente precisa do trabalho das pessoas e a gente precisa do capital, que são os investimentos. Quando eu falo terra, eu estou falando do espaço, tá? Não estou falando da terra propriamente dita, estou falando do espaço que vai ser ocupado. A remuneração desses fatores de produção, também conhecido como excedente operacional bruto, EOB, consiste em salários, juros,
aluguéis e lucros. Então, para os fatores de remuneração, por exemplo, né, para a terra, para o espaço onde vai ser produzido, é cobrado o quê? É cobrado aluguel. Né? Para as pessoas, a força de trabalho, as pessoas que vão trabalhar, o que é que elas recebem para trabalhar? Elas recebem salários. O capital, qual que vai ser a forma de remuneração do capital? Juros, lucros, tá? Então, esses são os fatores de produção, ou melhor, essas são as remunerações dos fatores de produção. Como é que a gente chega no cálculo do PIB através da soma desses fatores? A gente vai chegar em PIB é igual a salários mais o excedente operacional bruto mais impostos indiretos menos subsídios, tá? Então eu somo os impostos indiretos que estão associados aos produtos e eu diminuo os subsídios, que é o que o governo ele estabelece de subsídio às pessoas. Tá? As pessoas, as empresas, enfim, eu desconsidero isso. E dessa forma eu vou chegar no PIB, vou chegar no mesmo resultado através dessa equação que eu chegaria se eu utilizasse a ótica da despesa. Só que aqui a gente está considerando a soma de uma maneira diferente. A gente não está olhando o preço de produto final do bem. A gente está olhando aqui os fatores de produção que também vão nos levar a quanto que custa aquele determinado produto. Ótica da oferta, mais uma forma, tá? Aqui o cálculo é feito a partir dos agregados líquidos da produção de todos os setores da economia. Quais são esses setores? Eu tenho a indústria, a agropecuária, serviços, entre outros. E lembrando que eu vou somar os agregados líquidos, tá? O valor adicionado mede o valor criado por um agente econômico, ou seja, é a diferença do valor dos insumos comprados e o valor final de venda de um produto. Eu vou somar o valor adicionado bruto, vou somar, quando eu coloco esse símbolo aqui, é porque é somatório, tá? Então eu vou somar o valor adicionado bruto de todos os produtos, mais impostos indiretos, menos subsídios, tá? Então, no caso ali, né? Se os insumos... Eu apaguei aqui? Apaguei. No exemplo lá do bolo, né? Se eu tinha aqui os insumos para fazer aquele bolo, eles davam R$ 50, que era a soma da farinha, do leite e do açúcar, e o bolo, ele custava R$ 100, significa que o meu valor adicionado aqui foi de R$ 50, que essa é a diferença entre o valor final de venda de um produto e o valor dos insumos comprados, que foi R$ 50. Se eu somar, então, apenas o valor adicionado bruto de todos os produtos que estão aqui no nosso país, mais os impostos indiretos, menos os subsídios, eu também vou chegar em uma outra forma de um outro valor para o PIB. Um outro valor não, né? Vai ser o mesmo valor para o PIB, mas é uma outra forma de chegar nesse valor. Então, através da ótica da despesa, da ótica da renda ou da ótica da despesa, independentemente da forma que eu escolher, eu vou chegar num resultado igual, que é o PIB do país, que mede a produção total de bens e serviços finais a valor de mercado em um padrão de moeda, para determinar qual que é a riqueza. Mais um ponto, né? Eu falei algumas vezes riqueza, mas eu não fiz associação aqui. Quando eu falo de PIB, eu posso também usar como sinônimo, que é a riqueza do país. Renan, o PIB é a melhor ferramenta para eu para eu afirmar que um país ele tem maior ou menor qualidade de vida? Eu falei que em geral, a gente diz que sim, mas na verdade a gente sabe que tem que considerar outros fatores. Então não dá para afirmar que é. A gente tem que levar em conta outros fatores. Bom, dentro dessa ideia ainda de indicadores econômicos, agora a gente vai ver os indicadores de inflação, tá? Assim como o PIB é um termômetro importante da economia de um país, há também os índices de avaliação de evolução de preços dos bens e serviços em geral, que são igualmente importantes, tá? Então a inflação, a gente sabe, é a soma, ou melhor, é o aumento generalizado no preço de bens e serviços, e é importante a gente ver quanto que foi esse aumento, saber utilizar de alguma medida para saber quanto que foi esse aumento. E esses índices de inflação, eles são responsáveis por isso. Eu tenho o IPCA, por exemplo, que ele é divulgado pelo IBGE e ele é utilizado como índice oficial de inflação pelo Banco Central, que o considera para a tomada de decisões na política monetária. O Banco Central ele não é responsável por entregar a meta de inflação
ou melhor, entregar a inflação dentro da meta de inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional? Sim. E essa meta de inflação, ela é um percentual, não é? É. E é utilizando o IPCA, porque ele é o índice oficial de inflação utilizado aqui no nosso país. Então, se o CMN ele falou que a meta é de 4%, isso significa que é 4% de inflação considerando o IPCA. Não é considerando o IGPM, não, é considerando o IPCA, porque o IPCA ele é o índice de inflação oficial aqui do nosso país, utilizado para a política monetária. Como é que ele é feito, então? Ele é calculado pelo IBGE, ele consiste do o período de referência, né, do dia 1 até o dia 30 do mês de referência, e vai se comparar com o mês anterior. Então, eu vou, por exemplo, olhar o preço daquele bolo, estava R$ 100, não estava? Aí, isso no mês anterior, agora eu vou avaliar do dia 1 ao dia 30, quanto que está esse preço. Nossa, está 105 agora. Significa que de um mês para o outro, eu tive um aumento de 5%. Então, ele sempre vai ser divulgado mensalmente, e aí depois a gente tem aquele cálculo que é bem conhecido, né? Onde a gente vai ter o acumulado do ano, ou acumulado dos últimos 12 meses também é possível, tá? Custo médio, assim, tá? Ele vai levar em consideração, então, o custo médio de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então, eu não vou olhar um produto só, eu olho uma cesta de produtos. E essa cesta de produtos vem do custo médio de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Ele é o índice oficial de inflação no Brasil e os dados coletados são de regiões metropolitanas. Bom, um outro índice que eu tenho é o IGPM, tá? O Índice Geral de Preços de Mercado. Ele é calculado e divulgado pelo IBRE, lá da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Calculado pela FGV, esse daqui ele vai do dia 21 a 20 do mês de referência. Então, o período aqui de apuração já é diferente. Ele leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Ele é muito utilizado como indexador de contratos, né? Por exemplo, então, utilizar como indexador de contratos de aluguel, pode acontecer. Ele é a média aritmética ponderada de inflação ao produtor, o IPA, do IPC, que é o do consumidor, e da construção civil, o INCC. Ele é uma média desses outros três índices, tá? Então funciona assim. Eu levo em consideração 60% para o IPA, que é a inflação ao produtor, levo 30% para a inflação ao consumidor e 10% para o INCC. Por isso que é uma média ponderada, porque eu coloco pesos diferentes para cada um desses indicadores. Fazendo a média ponderada aqui, eu vou chegar, por exemplo, em qual que é o IGPM. Então percebam que a forma de cálculo é bem diferente. Quando eu falar em média aritmética de IPA, IPC e INCC, eu estou falando do IGPM, que é calculado pela FGV. E quando eu falar em um custo médio de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, é porque eu estou falando do IPCA, que é calculado pelo IBGE. Bom, ainda avançando aqui nos indicadores, eu tenho a taxa de câmbio. Sim, olha só. Ela é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades de moeda nacional. Então eu vou comparar, por exemplo, reais e dólares. Tá aqui, ó. Se eu tenho a seguinte cotação, né, para cada real, aliás, para cada R$ 5 eu consigo comprar $1, isso significa que eu estou comparando o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades da moeda nacional. Outra forma de expressar isso que eu coloquei ali seria assim: para cada $1 eu preciso de R$ 5. Então, eu acabei de medir quanto que é o preço dessa moeda estrangeira em unidades de uma moeda nacional, de uma moeda doméstica. É comum o mercado utilizar a nomenclatura XYZ, ABC, para indicar qual o par de moedas que está sendo observado. Nesse caso, ABC é a moeda de base. Então, aqui, dessa forma que foi expresso, tá? O BRL, que é o real, ele é a moeda de base, enquanto que o XYZ é a moeda de cotagem. Taxa spot é a taxa para a compra e venda imediata de moedas estrangeiras, vinculada a operações financeiras que garantem liquidez imediata no mercado à vista. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu estou querendo saber quanto que está a cotação de reais para dólar
naquele determinado momento, eu vou ter a taxa spot. É a taxa que efetivamente está sendo negociada naquele exato momento. Isso porque o nosso país ele não usa um regime de câmbio fixo. O preço da cotação fica variando a todo momento, porque depende do que a gente chama, eu vou destacar aqui, ó. Isso depende da demanda e da oferta. Se mais pessoas estiverem querendo comprar dólares, o preço do dólar ele vai diminuir. E eu vou ter uma valorização cambial. Eu posso sair aqui da situação A e ir para a situação B, por exemplo, se eu estou com a demanda mais aquecida por dólar. Aliás, perdão, se eu estou com a demanda mais aquecida por dólar, significa que mais pessoas querem comprar, então eu vou ter uma valorização do dólar e uma desvalorização do real. Então daí eu sairia de uma situação A para uma situação B, por exemplo. Aqui o dólar ele está mais caro do que aqui. Agora, pelo contrário, se eu tenho mais oferta de dólares do que pessoas querendo comprar, aí eu vou ter uma queda no preço do dólar, tá? Daí eu saio de uma situação A, tal como eu expressei aqui, para uma situação B, aonde eu vou ter uma valorização da moeda local, do real, né? Então, sair, por exemplo, aqui da situação A para a situação B. E isso depende, né? Toda hora vai mudando aí as compras e vendas. E se eu for comprar em um determinado momento, eu vou olhar a taxa spot, porque ela é a taxa de compra e venda imediata das moedas estrangeiras. Eu ainda tenho a taxa Pitax, que é uma taxa de referência, tá? Ela é a média das cotações do dólar realizadas no mercado em um dia. Ela é calculada pelo Banco Central por metodologia própria, com base em 4 janelas de consulta ao longo do dia. Como é que funciona? O Banco Central, então, ele vai fazer uma consulta de quais os valores que estão sendo praticados em 4 diferentes janelas. E, com base nisso, ele vai falar qual que é a taxa Pitax. A gente já vai ver como é que funciona esse cálculo. Então, a taxa Pitax ela é uma referência só. Porque se eu for comprar no mercado, não necessariamente eu vou comprar com o valor da taxa Pitax. Ou se eu for vender, se eu for comprar, não importa. Né? Porque ela é só uma taxa de referência. Na verdade, eu vou depender da taxa spot, porque é o que está sendo praticado naquele momento. Quer ver? Cada instituição informa ao Banco Central o valor de compra e de venda do dólar que está praticando no momento. Dos valores recebidos de todas as instituições, o Banco Central lhe descarta as duas maiores e as duas menores. Com base nos valores que sobram, ele calcula uma taxa de média simples. Tá? Então, ele vai fazer as consultas aqui. A primeira consulta acontece entre as 10 e 10 da manhã. Entre as 10 e 10 e 10 da manhã. Todas as instituições financeiras vão colocar, então, quais as taxas que estão sendo praticadas. Aí o Banco Central ele vai receber, né? Vai receber aqui da primeira, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ele vai pegar os dois menores valores, vai eliminar, e os dois maiores ele vai eliminar também. E a partir do restante aqui, ele vai fazer uma média para estabelecer o preço. Se dessa média aqui, por exemplo, ficou estabelecido que $1 está igual a R$ 4, ele vai colocar aqui, né, que esse foi o resultado da primeira janela. Então aqui, $1, perdão, R$ 4. Ficou faltando espaço, mas essa é a ideia. Ele vai fazer isso para cada uma das janelas, tá? Então aqui ele também vai receber, entre as 11 e 11h10, ele vai receber de várias instituições financeiras quais são as taxas que estão sendo praticadas, vai calcular a média depois de descartar as duas menores e as duas maiores e vai colocar uma média aqui. Aí na terceira e na quarta. O Banco Central ele publica esses resultados em 4 boletins diários. Então, para cada consulta, eu tenho a publicação de um boletim. Ao final do dia, de posse desses 4 resultados aqui, que já são uma média de outros resultados, né? É feita ainda mais uma média entre eles. E dessa média que é feita entre esses 4 valores aqui, aí a gente tem a taxa Pitax. Vamos supor que dessa média aqui ficou apurado que $1 está custando R$ 13,95. E aí a gente tem a publicação, então, do último boletim. Bom,
É como eu falei, essa é uma taxa de referência. Significa que naquele dia, na média, as operações elas aconteceram dessa forma. Mas se no dia seguinte eu for comprar dólares, não necessariamente eu vou encontrar esse preço de referência. Eu vou depender da taxa spot naquele momento. Pode ser que quando eu for comprar, pode ser que seja dessa forma aqui. 13,97, por exemplo. Essa é a taxa spot, que é a taxa que está sendo usada naquele momento. É uma taxa imediata, tá bom? Taxa TACS é uma taxa de referência que vai mostrar qual que foi a média de negociação em um determinado dia. Bom, eu tenho também outras duas taxas aqui que são importantes indicadores. A taxa Selic Over e a taxa DI. A taxa Selic, ela é a taxa média das operações de financiamento de um dia, que são operações compromissadas e que são lastreadas em títulos públicos federais, realizados no Selic. E quando eu falo Selic aqui, eu estou falando do Selic Clearing House, tá? Não do Selic Meta, por exemplo. Não, estou falando da Clearing House, do Sistema de Liquidação e Compensação de Títulos Públicos. É uma taxa média dessas operações que acontecem entre instituições financeiras, que são operações compromissadas e que têm o lastro em títulos públicos, ponderadas pelo volume dessas operações. Então eu tenho aqui o que eu chamo de mercado interbancário, porque eu tenho negociação acontecendo entre uma instituição financeira e uma outra instituição financeira. Essa instituição financeira aqui, ela está fazendo, as duas estão fazendo a chamada intermediação financeira, que é captar dinheiro daquelas pessoas que têm dinheiro sobrando e emprestar para aquelas que estão precisando. Pode ser que em um determinado dia essa instituição financeira ela esteja no negativo, ela está mais emprestando do que ela está captando. Só que o Banco Central determina que ela não pode fechar o caixa no negativo. E para conseguir resolver essa situação, ela precisa pegar dinheiro emprestado. Geralmente, quando elas precisam de dinheiro emprestado, o que elas fazem? As instituições financeiras procuram outras instituições financeiras para conseguir esse dinheiro emprestado. Uma das formas de se fazer isso é através de operações compromissadas, aonde a instituição financeira ela vende um título público federal a essa outra instituição financeira e por vender esse título, ela recebe um tanto de dinheiro, não é? E esse dinheiro aqui, ele vai ser devolvido, na verdade o dinheiro não, né? O título, ele vai ser devolvido por essa instituição financeira no dia seguinte, porque existe esse compromisso da instituição financeira que vendeu o título, dela recomprar esse título aqui. Por isso que é uma operação compromissada e é uma operação que tem esse lastro em títulos públicos federais. Bom, da média de todas essas operações que acontecem em um determinado dia no mercado interbancário, nasce a taxa Selic Over, que é a média do que está sendo cobrado aqui de juros. Ela é a média das operações com títulos públicos no mercado interbancário. É a referência para os demais juros. É a taxa média cobrada em negociações com títulos públicos e ela é divulgada diariamente às 9 horas da manhã. Ah, então, a Selic Over é isso. Lembrando que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele determina a meta da taxa Selic. Ou seja, ele determina a meta para essa taxa. Se ele determinou que a meta é de 10% ao ano, ele vai ter que olhar quanto que está sendo praticado em um determinado dia, por exemplo. Vamos supor que a média apurada aqui foi de 9,50%. Essa foi a média da taxa Selic Over apurada em um determinado dia. A meta que foi definida pelo Copom é de 10%. E na prática está sendo apurado que a taxa Selic Over é de 9,50%. Então aqui o Banco Central ele vai ter que tomar algumas atitudes no sentido de aproximar a taxa Selic Over da meta que foi definida pelo Comitê de Política Monetária. Tá? Do outro lado eu tenho aqui a taxa DI, que é a média das taxas de juros cobradas entre instituições do mercado interbancário nas operações de emissão de depósito interbancário pré-fixados, com prazo de um dia útil
registradas e liquidadas na B3. A mesma história, tá? Eu também tenho uma instituição financeira que está precisando de dinheiro e ela vai ao mercado interbancário solicitar dinheiro emprestado para outra instituição financeira. O detalhe é que ela não vai utilizar título público federal, tá? Deixa eu apagar aqui. Ela vai usar um certificado de depósito interfinanceiro, que é um título que ela emite e com esse título ela capta dinheiro no mercado interbancário, tá? Por isso, emissão de depósitos interfinanceiros. Mesma coisa, a gente faz a média dessas operações que estão acontecendo entre instituições financeiras no mercado e daqui nasce a taxa DI. Tá? Então, qual que é a diferença da taxa Selic over para a taxa DI? Porque parece tudo igual, não é? A diferença é que na taxa Selic over são aquelas operações que acontecem com títulos públicos federais e que são realizadas no Selic Clearing House. Lembrando que tem aqui o compromisso de recompra desses títulos no dia seguinte. Do outro lado aqui, eu tenho a taxa DI, que também é uma média das taxas que estão sendo cobradas no mercado interbancário, mas aquelas que envolvem a emissão de depósitos interfinanceiros, através da emissão de um certificado de depósito interfinanceiro, o CDI. Daqui nasce a taxa DI. Ela é a média das operações com títulos privados, porque isso daqui não é um título público, no mercado interbancário, muito utilizada no mercado financeiro como indexador de investimentos, tá? Então, muitos fundos de investimento, muitas CDBs, LCI, LCA, eles usam a taxa DI como referência, tá? Por exemplo, eu posso ter uma LCI que paga 80% do DI. Então, se o DI apurado em um determinado dia, aqui a gente vai considerar o mês, tá? Mas só para entender a lógica. Se o DI apurado ele foi de 8%, isso significa que a minha LCI vai estar pagando 6,4%, se eu não errei na conta aqui, 6,4% de remuneração. Isso aqui é o ano, né? Isso daqui é o ano. Porque eu calculo 80% do DI e o DI ele está resultando em 8%. É uma taxa muito utilizada para isso, para referência em produtos de investimento. E uma última taxa aqui que é importante a gente saber, até vou deixar aqui, né? Aí, é a taxa referencial. Ela é a taxa de juros referência, utilizada principalmente no cálculo do saldo devedor de financiamentos imobiliários. Então, a pessoa foi lá na instituição financeira, contratou um financiamento imobiliário. A taxa TR ela é muito utilizada no sentido de calcular o saldo devedor, de reajustar esse saldo devedor dessa pessoa, porque é uma taxa de referência. Também é utilizada na remuneração da caderneta de poupança. A poupança ela segue uma regra assim: quando a taxa Selic ela está acima de 8,50%, a poupança ela vai pagar 0,5% ao mês de juros, mais a TR. Quando a poupança está, quando a Selic, a meta da Selic está abaixo ou igual a 8,50% ao ano, a poupança ela paga 70% da Selic, mais a TR. Ou seja, nas duas situações aqui, a poupança ela utiliza a taxa referencial para calcular qual que é o rendimento. Além disso, também é uma taxa utilizada na remuneração das contas vinculadas ao FGTS. Tá? O FGTS ele fica lá depositado na Caixa Econômica Federal e para que se tenha a remuneração do FGTS também é utilizado a taxa referencial. Como é que é o cálculo dela? Bom, a TR ela é calculada pelo Banco Central aplicando um redutor em uma outra taxa que existe, que é a taxa básica financeira, a TBF. Essa taxa é a média das taxas de juros negociadas no mercado secundário com letras do Tesouro Nacional, a LTN. Então, das negociações que acontecem com esse título público federal, porque a LTN é um título público federal, a gente tem a taxa básica financeira. Da taxa básica financeira, aplicando um redutor, a gente chega aqui na taxa referencial. Tá aqui a fórmula, tá? Taxa referencial é 1 mais a TBF, aplica o redutor, depois tira o 1, né, porque a gente está calculando aí em percentuais, e aí a gente chega, então, em qual que é a TR. Dessa forma que ela é calculada.